Portanto, o professor João Manuel Torrão, que é professor catedrático do Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, é fundador e diretor da revista Ágora, Estudos Clássicos em Debate, que está indexada na Arts and Humanities Citation Index da Web of Knowledge, que já conta com 17 volumes publicados. Ele é membro o professor é membro das comissões científicas de numerosíssimas revistas, Clássica, da Faculdade de Letras de Lisboa, Dito e Feito, do Departamento Académico da Comunicação e Expressão da Universidade do Paraná, Brasil, e, entre muitas outras. Interesses de investigação prendem-se com a literatura científica portuguesa, o humanismo português no Renascimento, terminologia de base greco-latina, didática das línguas, a língua portuguesa, a literatura latina, multiculturalismo. Portanto, tem vários livros e dezenas de artigos nesta área dos estudos clássicos, no qual a revista, creio que, também se inscreve. Portanto, é um prazer também passar-lhe a palavra. Muito obrigado. Um agradecimento à organização, nomeadamente à doutora Anabela Gradim, pelo convite e pela participação neste dia tão cheio e tão enriquecedor. Eu vou fazer um pouco o que o colega anterior fez, que é a apresentação da história da revista, como é que ela chegou ao ponto atual, mas permitam-me que comece um bocadinho pela pré-história e já vão perceber porquê. Aqui. Tudo isto começou quando, em 1994-95, eu era professor em Coimbra, na Faculdade de Letras de Coimbra, e a Universidade de Aveiro me convidou para passar para Aveiro. Aveiro tinha um curso de estudos clássicos, mas tinha 6 docentes, nenhum doutorado. Só para saberem, fazerem o ponto da situação, eu era docente de estudos clássicos em Coimbra, era o 12º doutorado da área de estudos clássicos em Coimbra, e, portanto, em Aveiro eram menos a totalidade dos docentes e não havia nenhum doutorado. Portanto, eu fui o primeiro docente de estudos clássicos a ingressar na Universidade de Aveiro. Portanto, no início do ano letivo seguinte, ingressei na Universidade de Aveiro e, naturalmente, foi necessário ter uma equipa de trabalho. A nossa ideia era pôr os estudos clássicos de Aveiro no mapa, que até aí não estavam, só para terem uma outra ideia, dos 5, 6 que lá estavam, só um é que está neste momento. Portanto, todos os outros, por diversas razões, foram saindo, foram abandonando e, portanto, tivemos que reconstituir por completo uma equipa e foi a partir da reconstituição dessa equipa que nós começámos a tentar dinamizar. Já é um trabalho de equipa, não chefiado por mim, mas é um trabalho de equipa, e começámos a fazer uma coisa que era um ciclo de conferências anual. Ao organizarmos os ciclos de conferências, começámos a pensar que isto poderia começar a alimentar uma revista para começarmos a ter algum impacto a nível dos estudos clássicos no país e no estrangeiro, que também continuamos por aqui. Até que, finalmente, em abril de 1999, saiu o número 1, onde eu, naquilo a que chamei Pórtico, entre outras coisas, pretendemos assim construir uma revista que, paulatinamente, possa começar a ser reconhecida pela qualidade dos contributos nela publicados. Nós tínhamos uma situação complicada em termos do país, nomeadamente, e nos estudos clássicos. Havia 2 grandes revistas de estudos clássicos no país, uma em Coimbra, outra em Lisboa, Humanitas e Eufrósine, que estavam fortissimamente implantadas, que são ótimas revistas, e nós estávamos a nascer. E, portanto, tínhamos que ter alguma diferença para elas para sermos aceitos, para termos a publicar na nossa revista pessoas que, à partida, prefeririam publicar nas outras revistas. Instituímos, desde logo, uma comissão científica, revisores científicos, a que nós chamamos comissão científica, mas que na prática são referis, não só da nossa universidade, tínhamos alguns,
As outras duas faziam, as comissões científicas eram exclusivamente da própria universidade, mas de outras universidades. Nomeadamente, lançámos algumas lanças em Coimbra, algumas lanças em Lisboa, mas desde logo Espanha e Brasil. A primeira comissão científica, que era pequena, que tinha 11 pessoas, neste momento tem 27, já tinha de várias instituições e de vários países, na tentativa realmente de alargarmos o âmbito e a influência da revista. De 2009 até à data, fomos introduzindo uma série de alterações pontuais, que foram derivando da análise editorial que fizemos. Só para... Este vai aparecer daqui a bocadinho. O primeiro volume, nós publicamos... Os textos aceitamos neste momento em 5 línguas: português, francês, espanhol, inglês e italiano. Mas desde o início publicámos resumos e palavras-chave em 4 línguas: português, francês, inglês e espanhol. Mas não sei o que é que nos passou pela cabeça. No primeiro volume, os resumos e as palavras-chave aparecem num apartado. Depois de todos os artigos, é que aparecem os resumos e as palavras-chave. É óbvio que isto não tem utilidade nenhuma, muito pouca utilidade. Estão lá, mas estão deslocados. Não é? E houve alguém que fez uma crítica à revista e disse: mas não percebemos o que é que isto está aqui a fazer, isto devia estar no próprio artigo. E nós imediatamente fizemos essa análise e colocámos no próprio artigo, começando, esteja em que língua estiver o artigo, começando com o resumo em inglês e as palavras-chave em inglês. Depois, no final do artigo, aparecem os outros. Depois também a ideia a visão que fomos tendo da divulgação da ciência. Tive consciência disso quando, repetidamente, a revista começou a ter bastante impacto no Brasil e, repetidamente, de várias universidades nos escreviam pedindo para fazer permutas para assinarem a revista. E, de repente, eu disse: mas eu não tenho capacidade de responder a todas as universidades do Brasil. E a ideia de publicar a livre acesso na internet surgiu daqui. Porque eu, colocando na internet, qualquer ponto de uma universidade do mundo teria acesso. Portanto, depois vamos ver que isso foi por passos sucessivos, mas foi rapidamente. E também pela necessidade de adaptação aos critérios dos diferentes índices. O primeiro onde entramos foi o Latindex, que exigia uma série de coisas. Nós preenchíamos a maior parte, mas faltavam 2 ou 3 que adaptámos. Depois, ao Easy, também tivemos que fazer mais umas adaptações. Agora, o último em que entramos, que é a Redalic, mais umas coisinhas que era necessário adaptar e que também fomos fazendo. Portanto, essas fomos fazendo sucessivas adaptações, sucessivos melhoramentos na minha ótica. Portanto, os resumos, em 2001, logo 2 anos seguintes, aparecem os resumos e as palavras-chave incorporadas em cada artigo. Em 2002 criámos uma página da internet onde uma das páginas tinha o índice, os resumos e as palavras-chave, só isto, não tinha mais nada, tinha o índice, os resumos e as palavras-chave de todos os artigos. Agora, a atual página da revista é esta, isto tem mais, tem as capas, já vamos ver algumas, e depois tem os índices, as palavras-chave, os textos integrais, de toda a revista. Em 2003, passámos a disponibilizar os textos integrais online, com 1 ano de atraso em relação à publicação em papel. No dia em que chegava da tipografia a revista desse ano, nós disponibilizávamos a do ano anterior. Em 2004 sai o número 6, reparem, o primeiro era este, nós optámos deliberadamente do início a fazer uma série de 5 volumes com a mesma capa, para fidelizar. Ao fim dos 5 mudámos a cor da capa, só, e depois no 10 mudámos o design da capa também. Em 2004, os textos integrais
passaram a estar só com um atraso de 6 meses. E em 2005 entramos no Latindex. Como disse, tivemos que fazer um conjunto de pequenas adaptações, preenchíamos os requisitos necessários, mas ao ler a lista de requisitos havia alguns que nós não preenchíamos e, portanto, fizemos um esforço de nos adaptar para eles. Em 2005 também, os textos integrais passam a estar online em simultâneo com a revista em papel, o que quer dizer que estão antes, porque é no dia em que a revista chega da tipografia que os textos são disponibilizados. Como só nós é que recebemos no próprio dia, as pessoas vão receber mais tarde, têm acesso à revista online antes de terem acesso à revista em papel. Em 2006, é a única que eu ponho aqui candidatura, fazemos a candidatura ao ISE e vamos esperar. Não é? Vimos qual era o formulário, vimos quais eram os dados necessários, enviámos tudo e ficámos à espera. Ficámos à espera sem nenhum retorno, devo dizer. Nem sequer foi acusada a recepção da candidatura. Em 2007 entramos para um projeto falhado, que é o ERIT, que é europeu, que teoricamente seria uma coisa muito interessante. Finalmente a Europa poderia fazer aqui alguma coisa do género. Só que este projeto está mal feito. Por exemplo, a revista, que é de estudos clássicos, está dita em todo lado, em todas as línguas, é classificada como uma revista de linguística. Eles deram aos editores a hipótese de fazer sugestões. Contactaram-nos e disseram: a sua revista foi classificada aqui, digam-nos o que é que está mal e daí a um ano nós vamos modificar. A página continua exatamente igual como apareceu em 2007, portanto não fizeram nenhuma modificação. Pessoalmente acho que era um projeto muito interessante a nível europeu, para termos uma boa classificação, mas que claramente foi um projeto falhado. Em 2007 ainda fizemos um número suplementar, além do número normal fizemos números suplementares, fazemos isso ocasionalmente, até o momento só fizemos 2, este foi dedicado a Júlio Scalígero e, portanto, é um volume temático e adicional ao volume anual, mas com os mesmos requisitos, analisado exatamente nos mesmos termos. Em 2007 ainda candidatámos-nos à Cielo, fomos aceitas, mas acabámos por sair por problemas técnicos. É uma revista de estudos clássicos, tem grego. Uma exigência da Cielo é que os textos lhe fossem enviados em HTML. Foi absolutamente impossível para as nossas possibilidades. Agora já seria possível. Na altura foi absolutamente impossível resolver o problema dos caracteres gregos. Não dos caracteres em si, mas dos diacríticos. O grego normal havia o símbolo que resolvia o problema. Agora, quando tinha acentos, iotas subscritos, espíritos, era absolutamente impossível, o texto ficava absolutamente ilegível, nunca conseguimos resolver isso, acabámos por ser excluídos, por razões óbvias, nunca disponibilizámos aquilo a que nos tínhamos comprometido, por impossibilidade. Finalmente, em 2009, 2010, vem a resposta da ISE, a dizer que tínhamos sido aceitos. 3 anos, 4 anos. Eu sei de pessoas que fizeram a candidatura e desistiram a meio. Candidataram a uma revista, como ninguém respondeu, mandaram 1, 2 anos, bem, não ligam, não sequer uma coisa a recepção, desistimos. É óbvio que a partir desse momento a revista é considerada como em falha, não preenche os requisitos de periodicidade, não é considerada. Não desistimos, mandámos todos os anos. Era o primeiro sítio para onde seguiam os ficheiros. Além de seguir em formato papel, segue também em formato digital. E, portanto, era o primeiro sítio, era o primeiro a ser expedido e fomos recompensados, digamos assim. Em 2011 entramos para a Scopus.
Esta aqui tem uma história engraçada, com os serviços de documentação da Universidade de Aveiro, andámos a discutir como é que deveríamos fazer a candidatura, o que é que deveríamos fazer. E eu, como diretor da revista, fiz a candidatura. Passados 8 dias, e foi por mail, recebo um mail a dizer a sua revista não pode ser aceita porque já faz parte do nosso índice. Tentei saber quem é que a tinha candidatado, nunca descobri quem é que tinha candidatado à revista, porque era necessário candidatá-la, alguém o fez, não fui eu, não foram os serviços de documentação da Universidade de Aveiro. O que é certo é que quando eu fiz a proposta, já não era necessário, eu é que ainda não sabia. Não é? Eu ainda não sabia. Depois, em 2011, sai o número 11, em que há um design já diferente, portanto, os 5 tinham terminado mais uma secção de 5, avançou para este, agora já com um design diferente, a partir do qual se fez o logótipo, que até aí não tínhamos e que agora temos, da revista. Em 2011, eu aqui não tenho a certeza se é 2011, se é 2010, porque não foi candidatura. Foi incorporação por eles. Portanto, a Qualis passa... Eu começo a detectar que a revista está na Qualis. Em 2011, 2012, também descubro que a revista está na Dialnet. Em 2012 ainda também descubro que ela está na MIAR, que é um índice da Catalunha. Também não houve candidatura. Eu penso que a revista tem, a Qualis naturalmente foram por pressão dos colegas brasileiros, e quer a Dialnet, quer a MIAR, a revista tem uma procura, como daqui a bocadinho mostrarei, muito grande por colegas espanhóis. E, portanto, devem dar um toque ou lembrado que a revista existia e que era necessário estar lá. Em 2012 sai novamente um número suplementar, desta vez foi dedicado a inventários, livros e ciência, que saiu ligeiramente atrasado, acabou por só sair em 2013, mas é com data de 2012. E em 2013 ainda entramos na Redalic, que é da América Latina, do Caribe, Espanha e Portugal. Nós temos um dos nossos revisores é mexicano, possivelmente da universidade onde a Redalic está sediada, e possivelmente terá dado algum toque que a organização manda-me um mail a perguntar se eu não queria candidatar a revista. Eu fui ver, não conhecia, devo dizer que não conhecia a Redalic na altura, fui ver o que era, como funcionava e achei muito bem, que nós já tínhamos alguns contactos no Brasil, na Argentina, no Chile, no México só tínhamos aquele contacto daquela pessoa e a nossa ideia sempre foi divulgar o mais possível. Não foi manter para nós a ciência, foi divulgá-lo. Era mais uma hipótese de divulgar. Fiz a candidatura. Esta candidatura é muito picuinhas, mesmo muito picuinhas. Imaginem que eu faço a candidatura em fevereiro de 2013. Ela é analisada em finais de março, princípios de abril. A revista nunca sai antes de abril. E, na análise da candidatura, diz: estamos em 2013, o número ainda cá não está, é considerado publicação em atraso para o próprio ano, sendo uma revista anual. Portanto, é este tipo de pormenores que exigem que esteja referido o nome do país. Nós não tínhamos que entretanto modificámos, portanto, coisas de muito pormenor que exigem que nós adaptamos e neste momento preenchemos todas as condições necessárias e mais do que suficientes para... Aliás, temos uma declaração da Redalic a dizer que está aceito. Em termos de textos publicados, até o momento foram publicados 151 artigos. Temos uma rubrica que é textos com tradução, estamos a falar de textos clássicos em latim e em grego, não é? E, portanto, há às vezes textos que só existem ainda, que ainda ninguém traduziu, e, portanto, temos 4 textos com tradução, temos 108 recensões e temos 109 notícias até ao momento.
Línguas em que foram publicados os textos: espanhol, 42, inglês, 11, francês, 5, português, 93. Ainda não temos nenhum texto em italiano, embora seja uma língua possível de utilização. Países de origem dos autores também. Espanha, 51, daí aquela referência que eu fiz há pouco da procura dos colegas espanhóis. Aliás, tive uma situação particular há 2 anos. Há uma pessoa que me manda um mail dizendo que queria submeter um artigo. O prazo de submissão termina a 15 de novembro, para o ano seguinte. Ele mandou em janeiro. Eu disse, para este ano é absolutamente impossível, os prazos estão esgotados, não há a mínima hipótese. Mas olhe, as outras 2 revistas portuguesas de estudos clássicos ainda têm prazos abertos, quer a Humanitas, quer a Eufrosin. Pode fazer favor de enviar para lá. Não, eu prefiro esperar um ano para publicar em Ágora. Exatamente porque a nossa está nos índices, as outras 2 ainda não estão. Brasil, 15 autores, Grécia, 4, Chile, atenção que a Grécia, o nosso grego é o grego clássico, não é o grego moderno, não é? Portanto, isto tem a ver, por acaso tem a ver com novas tecnologias, a aplicação de novas tecnologias ao ensino do latim e do grego. Estes 4 autores que aqui estão trabalham essencialmente nessa área. Do Chile temos 3 autores, da Alemanha temos 2, da Argentina temos 2, da África do Sul temos 1, do Canadá temos 1, da Colômbia também temos 1, da Itália 1, embora não tenha escrito em italiano, e de Portugal, naturalmente, temos muito mais, temos 105 na atualidade. Atenção que há poucos, mas alguns artigos em coautoria, não é? Porque o número de artigos, aqui estão, o número de autores está muito superior, bastante superior ao número de textos publicados, porque há um grupo ainda razoável, não sendo muito frequente nas humanidades, os textos em coautoria começam a aparecer, não naqueles números de que falámos há bocado, não é? Mas 2, 3, já começa a aparecer com alguma frequência. E agora... Bem, a nossa ideia é tentar melhorar continuamente. Em termos gráficos, por exemplo, esgotamos mais 5, vamos mudar a imagem, o próximo número. Não sei se só da capa, se do interior. Como em Aveiro temos um mestrado em estudos editoriais, o projeto de um dos alunos para este ano é estudar esta revista e modificá-la em consonância connosco, mas fazer as propostas que achar convenientes para a mudar. Tenho feito, ainda ontem, me chegou uma revista que aparece em permuta, espanhola, onde aparecem uma série de índices que eu até ao momento não conhecia. Já tomei nota deles. Vou ver se há hipótese de me candidatar, se é necessário candidatura, se for necessário candidatar, apresento a candidatura, se não for, tentar fazer as coisas. Portanto, aumentar também um bocadinho a lista de referis, porque temos alguma dificuldade já em dar resposta. As pessoas já começam a dizer, mas já são vários este ano. E, portanto, pronto, e era basicamente isto que eu queria apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado. Ora, muito obrigado também ao professor João Torrão. Portanto, o professor Peixoto, o professor Francisco José Peixoto, por motivos relacionados com os transportes públicos, não vai, creio eu, não vai exatamente ter oportunidade de nos acompanhar no debate com o público. Portanto, neste momento, temos os 2 apresentadores desta mesa que ainda permanecem entre nós e, obviamente, ainda há algum momento, algum tempo para perguntas do público. Olá, boa tarde.
Eu não queria monopolizar ninguém, mas há aqui um caso. Quando o professor estava a falar das sociedades de matemática, e eu que vi revista a revista, título a título e impacto a impacto, para quando foi para contratar a SIAM para a Bion, a minha veia de bibliotecário exige fazer-lhe uma pergunta, sobretudo numa época em que gera a confusão entre aquilo que é o Open Access e como é que o Open Access pode resolver todos os problemas económicos das bibliotecas. Eu explico. Já várias vezes me perguntaram isto. Eu sei que não são as pessoas diretamente ligadas ao Open Access, como o meu colega Eloy, mas muita gente faz esta pergunta. Ora, agora, para que é que a menina está a gastar dinheiro na SIAM ou nessas revistas que são caríssimas, das tais associações ou das tais editoras caríssimas, quando agora podemos ter as coisas em Open Access? Eu, infelizmente, não consigo ver a Bion, nem quero ver a Bion, sem as revistas da SIAM. Também gosto muito e acho que é importante ter os artigos dos nossos autores portugueses que escrevem na SIAM em Open Access. Eu gostava que me desse a sua opinião sobre isto, porque acho que há muita gente confusa aí. Ou seja, o Open Access vai resolver todos os problemas da crise económica e, sobretudo, dos orçamentos dos bibliotecários? A pergunta é diretamente dirigida. Pronto, obrigado pela sua pergunta. Eu não tenho uma opinião muito bem formada sobre este assunto. Não refleti muito sobre o assunto do Open Access. Refleti o suficiente para lhe dizer o seguinte. O que eu vejo é que editoras como a SAM é uma editora e simultaneamente uma sociedade. Primeiro foi uma sociedade e depois tornou-se uma editora, porque é uma sociedade científica. Devem caminhar para o Open Access para dar resposta aos problemas dos cidadãos, dos contribuintes. Ou seja, eu, enquanto contribuinte, como cidadão, pago os meus impostos. Esses impostos são utilizados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, por exemplo. A fundação é essa que financia investigação. E é natural que esta fundação, quando financia a investigação, assim como, por exemplo, os Research Councils do Reino Unido, depois por sua vez, vai também exigir uma maior divulgação. E, portanto, nesse sentido, as editoras têm que perceber este mecanismo que há de contribuintes, agências financiadoras e retorno das agências financiadoras e adaptar-se. Mas adaptar-se sem comprometer a qualidade e sem comprometer todas as estruturas que têm que continuar a existir, desde as bibliotecas, não é? Às próprias editoras, que tudo isso tem que continuar a funcionar. E, portanto, parece-me que, por exemplo, aquilo que a American Mathematical Society está a fazer, que dá-me a ideia que vai ser o que a CM vai fazer, me parece adequado. É dizer, bom, cada revista tem uma companheira, a companheira tem o mesmo corpo editorial, e os artigos, quando vão para sair, se o autor tem uma agência financiadora que lhes paga, ou melhor, que exige que assim seja, o artigo é publicado na revista companheira, Acesso Dourado. Se não, é como antes. Eu penso que é preciso encontrar fórmulas como estas que consigam conciliar tudo, não é? Que consigam conciliar todos os interesses que neste momento estão em jogo. Esta é a minha opinião. Não sei se mais alguém deseja acrescentar alguma coisa. Muito obrigado.
Portanto, professora Anabel Grimpo, faz favor. Muito boa tarde a todos. Eu nem sei bem se isto que eu vou dizer é uma questão. É a propósito do estudo que o professor Nunes Vicente mencionou, o Who's Afraid of Open Access. Esse estudo estava, de certo modo, enviesado, porque o artigo Poucas, o artigo com falhas, só foi submetido a jornais Open Access. Não foi submetido a jornais de acesso fechado. Então, embora tenha tido uma taxa de aceitação escandalosa, não podemos inferir daí uma comparação entre os dois grupos. Pronto. Isto não seria muito importante, mas o meu ponto é o outro. Quando sucedeu este caso, deste artigo, que foi bastante divulgado, isso fez-me refletir sobre uma coisa que é um double standard que me parece que afeta as ciências ditas duras e depois as ciências culturais, as artes e as humanidades, que é o seguinte: o Affaire Sokal, eu acho que não é tão distinto disto quanto isso, nos anos 90, foi usado para arrasar as ciências sociais e as humanidades. Na altura disse dessas áreas científicas o que se calhar Maomé não disse do toucinho. Aqui, neste caso, que não é muito distinto, parece-me, do Affaire Sokal, como estamos a falar de ciências da vida, eu penso que era um trabalho sobre células cancerosas e, portanto, um estudo da área da biologia, só arrasou, conforme as perspectivas, o peer review ou o open access. Isto é, o facto deste estudo falhado, ter sido admitido e ter sido publicado, não foi usado para criticar a própria área científica, que permaneceu incólume. Eu bem procurei, não encontrei uma única crítica à área científica. Eu interpreto isto como signo de uma certa fragilidade ou minoridade epistemológica das áreas das ciências sociais e humanidades. Não sei se algum dos presentes quer elaborar sobre... É uma pergunta, é uma questão curiosa, portanto, talvez... Só para dizer que, de facto, o artigo também não me pareceu muito bem escrito, que o artigo da Science, concordo consigo, mas só há duas coisas que eu tenho, dois preconceitos em relação ao acesso ao Open Access, que é, no caso das áreas das ciências matemáticas, não apareceram autonomamente, espontaneamente, publicações periódicas com qualidade. Dois, não pode haver a perversão do autor pagar dos seus próprios rendimentos. Isso perverte um bocadinho o espírito. De resto, se consigam arranjar formas conciliatórias, acho muito bem. Já agora só uma pequenina coisinha para dizer, eu propriamente tenho que ir para o mais rapidamente possível, só para dizer que a revista do que sou editor-chefe, a Petróleo e Matemática, teve um percurso também muito semelhante às revistas que temos até agora. Em 2007 começou a ser publicada pela European Mathematical Society, portanto, provavelmente no Scopus também já não vai ter residência em Portugal, e há 2 anos, já tem 2 anos de ISI, portanto entrou em 2007 na European Mathematical Society e entrou há 2 anos no ISI. Eu só queria dizer uma coisa relativamente a esse artigo da Science, porque foi uma coisa que caiu, pelo menos no Porto, numa altura mesmo própria. Aliás, há um blog, que é o Scholarly, que é de um bibliotecário americano, que apresenta uma lista de predadores que são identificados, e esse artigo apareceu aí como parece uma apologia ao green, à via green. Agora, o que eu queria chamar a atenção, porque foi algo que me chocou a semana passada, foi eu ter sido chamada à Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto para orientar 2 grupos de investigação que queriam saber onde publicar, como escolher a revista, como podiam colocar as coisas e seguir as normas e serem avaliados. E no dia seguinte, tanto eu como o meu colega, quando chegámos à biblioteca virtual, tínhamos um mail cheio, mas repleto de mails de pessoas que tinham escrito para, a pedido desses mails dos tais predadores,
e que nós identificámos, pelo menos numa semana, 6 artigos perdidos e um livro escrito em parceria com o ISCTE, que não conseguimos encontrá-lo. A única coisa que encontramos foi uma direção, que é uma estrada sem casas, nem de um lado, nem do outro. Livro, nem vê-lo. Os artigos desapareceram. E as senhoras e os senhores estavam todos em pânico. Era só isso que eu quero. Em relação aos predadores, acho que é muito importante haver uma lista, de facto, visível e que todos tenham essa noção para não caírem. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão, algum comentário que queiram fazer. Muito bem, eu nesse caso agradeço a ambos e, portanto, chegamos ao fim deste encontro que espero que tenha agradado a todos. Muito obrigado.